Fala pessoal, beleza? Gilmar Marcel aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos fazer um desenho de um fanart do Asta do anime Black Clover. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. É isso aí pessoal, estamos aqui agora com a primeira parte do vídeo onde a gente vai desenhar esse fanart. Se você não quiser fazer tanto no estilo fanart, você vai modificar apenas uma coisa no desenho. Você vai crescer um pouquinho mais os olhos dele, tá? E principalmente a parte da íris dele, beleza? É somente isso, as outras coisas tá bem estilo fanart também, mas tá muito semelhante ao personagem, tá? E se você tá chegando aqui agora, não se esquece, cara, se inscreve no canal se você curtir esse vídeo, beleza? Tem vários outros tutoriais aí pra você. E claro, deixa o gostei no vídeo que isso me fortalece demais, tá? E vai ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim pra você, beleza? Seu gostei é super importante. Então sem muitas delongas, vamos logo lá ao nosso tutorial. É isso aí pessoal, hoje vamos lá desenhar o nosso Asta do anime Black Clover. Me conta aí, você assiste Black Clover, cara? Se você assiste, qual episódio você tá, hein? Seguinte, eu ainda não comecei no momento que eu gravo esse vídeo, hein? Mas é um dos animes que eu pretendo assistir. Bom, então vamos começar com esse círculo aqui. E é o seguinte, galera. Esse círculo não precisa ser exatamente redondinho, tá? E ele tem cerca de 5 centímetros, como vocês podem ver aqui, ó. 5 centímetros, tá? Aqui a gente vai usar para poder fazer a cabeça do Asta, tá? Aqui a gente vai fazer todos os detalhes dele, beleza? Então, para isso eu vou dividir esse círculo no meio. A folha que eu estou usando é no tamanho A5, tá? E aqui no centro do círculo de novo eu vou passar um outro traço. Porém aqui embaixo eu vou levar mais um traço, tá? Essas divisas são as principais para a gente poder começar a desenhar o Asta. Eu vou começar pelos olhos dele fazendo o seguinte, ó. Eu vou fazer uma divisa aqui, umas demarcações, né? Que vai simbolizar onde eu vou desenhar os olhos dele, tá? E os olhos do Asta é bem diferenciado, né, cara? Eles são olhos assim, que eles vai subindo assim de lateral. Quando chega aqui em cima, ele faz uma curva, né? Uma curva extrema aqui, ó. E fecha lá, tá? Ele vai ficar bem pontiagudo mesmo. Aqui embaixo a gente faz um pouquinho mais reto, né? E depois quebra essa linha, tá? Ele fica com esse aspecto aqui. Eu vou fazer também a parte da íris dele como se tivesse assim, ó, não encostando na base do olho, tá? Ela vai estar assim bem expressiva mesmo, beleza? A partir disso eu posso fazer uma linha de pálpebra bem pequena também, tá? Não precisa ser muitos detalhes dele. E a sobrancelha do Asta, que é uma sobrancelha fina, né? Ela começa assim um pouquinho mais grossa e à medida que vai passando ela é um pouquinho mais fina, tá? Pronto, aqui já fica bem bacana esse traço aqui do anime. Agora nós podemos fazer isso do outro lado. Cara, para representar do outro lado, é por isso que é bom você fazer essa basezinha dessas separações, porque olha só, aqui eu consigo ver mais ou menos a distância que eu peguei para poder fazer, e aí eu vou demarcando, é como se eu estivesse fazendo de forma espelhada a primeira parte que eu fiz aqui no desenho, tá? Claro que um aspecto ele pode ficar um pouquinho diferente, né, do outro olho, tá? Mas se ficar pouca coisa, não tem importância, beleza? Vou fazer outra sobrancelha dele aqui, finalizar. Pronto, agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar só um aspectozinho aqui, ó, de expressão embaixo do olho, tá? Nessa parte eu não vou colocar porque ele tem aquele cabelo no centro, né? Que é tipo um V mesmo, é uma franja, cara, que vai até passar um pouquinho do olho do Asta, beleza? Mas aqui eu vou trabalhar essa franja depois, tá? Aqui é só pra gente demarcar mesmo. Lembrando que o Asta, ele tem aquele rosto curto, tá? Então eu vou basear o nariz ainda dentro do círculo, tá? Então esse traço vai servir para o nariz. O próximo traço aqui ele será para a base da boca dele, tá? Então como a gente já tem os tracinhos do nariz, eu vou fazer apenas a parte da narina dele aqui, certo? Vou fazer uma narina desse outro lado também. E para representar o traço do nariz, eu vou descer de lateral um outro tracinho aqui, ó, para a gente poder fechar nessa base de baixo. Ele vai ficar mais ou menos assim. Lembrando que eu estou usando um desenho de fanart, né, para poder fazer esse haste aqui, porque eu achei bem bacana, tá? Aqui agora a boca dele é o seguinte. Ela vai estar bem mais próxima ao nariz, porque ele vai estar com a boca bem aberta, tá? Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou puxar uma linha curvada, onde essa parte de cima ela vai ficar um pouco mais reta, essa parte de baixo ela curva um pouquinho mais para baixo.
E veja que a linha eu puxo mais ou menos na base dos olhos, ó, tá vendo? E aí vai ficar bacana aí para vocês esse detalhe. Agora que eu vou fechar essa base da boca, tá? Colocando também uma partezinha curvada até o outro ponto, beleza? Ok, nos cantos aqui eu já posso até deixar escuro e vou fazer o detalhe de dentes dele aqui, ó. Vou fazer assim mesmo, tá? Só uns cortezinhos para ficar legal. Essas partes aqui você pode ir apagando também, né? As que você não precisar. Bom, como eu disse, o Asta é um personagem que ele tem aquele rosto infantil, um rosto adolescente, né, cara? Que é um rosto até um pouquinho fino, um pouquinho curto no caso, né? Então eu vou desenhar o seguinte. Como eu já fiz a base do nariz para deixar esse rosto curto, tá? Eu vou fazer a parte da curvatura, né? Da bochecha dele até o queixo, tá? Então aqui eu vou fechar, essa base do queixo vai ficar fininho mesmo, certo? E aí eu vou encostar nesse canto, tá? Assim a gente já consegue um aspecto bem bacana para o desenho do Asta. E veja que o rosto dele ficou curtinho por ele ser um personagem que tem uma idade, né? Eu não sei qual a idade do Asta, mas ele não deve ser velho, né? Agora aqui eu vou fazer o seguinte. Antes de fazer os detalhes do cabelo dele, eu vou usar a altura da sobrancelha aqui, ó, para puxar aquela basezinha aqui, que ele tem uma bandana preta, né, dos touros negros, tá? Então eu vou fazer essa bandana preta até essa base um pouquinho acima da sobrancelha, tá? Aqui no canto também eu vou fazer o seguinte, eu vou descer um pouquinho mais essa bandana de um lado e do outro também, tá? Aqui eu vou fazer bem clarinho agora a representação da altura máxima da bandana e vou fechar ela também desenhando bem clarinho. Por que eu tô fazendo clarinho, cara? Porque nessa parte aqui a gente vai precisar colocar os cabelos dele também, tá? Vou apagar esses traços que não precisa para não atrapalhar vocês aí. E agora que eu posso trabalhar as mechas de cabelo do Asta, beleza? Lembrando que o cabelo do Asta, ele é um cabelo que tem mechas grossas, tá? E as mechas deles são bem curvadas, certo? Vou fazer todas essas mechas aqui ao redor agora para a gente poder dar continuidade ao desenho, tá? Beleza, fechei essa parte aqui de baixo do cabelo, eu acho que ficou bacana. Antes de fazer outra parte do cabelo, vamos fazer aquelas mechas que ele tem nesse canto aqui, tá? Então vou fazer o seguinte, são mechinhas pequenas aqui agora, certo? Algumas vão estar por dentro, por cima também, tá? Outras vão descer um pouquinho mais, certo? Então aqui eu vou meio que mesclando, né? Vou alternando essa questão das mechas nessa parte do cabelo do Asta, tá? Beleza, para fazer as outras mechas do cabelo do Asta é o seguinte, acaba até sendo um pouquinho mais fácil, por quê? A gente já tem essa partezinha do meio, né? Então a gente vai levar basicamente 3 mechinhas só até o centro. Uma você pode desenhar um pouquinho mais grossa, outra um pouquinho mais fina e a última você desenha grandona também aqui, que vai ficar bacana, certo? Aí você faz bem curvada. Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu já vou gerar a curvatura também da bandana, eu vou fazer isso do outro lado, ó, a gente faz aqui também umas curvinhas, tá? E nessa parte aqui ainda tem mais 2 mechas que a gente vai adicionar. E agora eu posso fazer o mesmo detalhe desse outro lado, tá? Para fazer aqui eu vou gerar mais ou menos a medida que eu peguei ali, tá vendo, ó? Para gerar a primeira mecha, tá? Vou fazer a segunda também um pouquinho mais para cima, um pouquinho diferenciada, porque não precisa ser a mesma coisa dos dois lados, certo? E a terceira mecha eu faço um pouquinho acima também e um pouco mais grossa descendo mais no desenho, tá? Então aqui a gente fica com essa base do cabelo dele. Vou fazer as outras mechas aqui nesse canto e veja só que vai ficar bem bacana.
Vou aproveitar também e colocar alguns tracinhos por essas mechas, tá? Para dar um detalhe a mais ao desenho do Asta. Lembrando que essas mechas aqui centrais, elas são um pouquinho mais ligadas, então vou fazer uma outra aqui que vai ligar um pouquinho mais elas, tá? Essa mecha do centro com as outras, beleza? Assim a gente tem o cabelo do Asta pronto, tá até legal, né? Então agora aqui só falta fazer as orelhas dele para a gente poder acrescentar o desenho aqui e ficar bem bacana. As orelhas dele, elas vão estar bem escondidas, né? Então vou desenhar aqui, ó, certo? Aqui no caso ela vai estar escondida nesse cantinho, tá? E nesse outro lado ela vai estar escondida nesse cantinho aqui em cima também. Então vou levando até ela encostar lá. Então essa parte aqui do cabelo já não vai servir mais pra gente, né? Essa partezinha que passa por dentro da orelha, tá? Aqui no caso essa vai servir, essa outra não. Vou apagar também. E agora aqui eu posso só acrescentar alguns detalhes por dentro da orelha para deixar finalizado essa questão aqui. Bom, agora pessoal, tem aquele símbolo dos touros negros que ele fica aqui no canto, tá? Como o meu desenho tá pequeno, eu não vou conseguir deixar ele 100% detalhado, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer meio como se fosse uma representação desse símbolo dos touros negros, tá? Então vou fazer essa basezinha toda curvada, tá vendo? Tô trabalhando muitas linhas retas, certo? E aqui eu vou subir. Quando eu vou fechar aqui no centro, vou fazer mais uma curvinha e agora eu posso fechar, tá? Então aqui a gente já meio que representa, depois a gente vai e colore de amarelo, certo? Eu vou fazer o seguinte também, vou fazer, aqui no caso seria uma estrela, eu vou fazer uma bolinha nessa parte do meio, tá? E depois eu vou fazer alguns detalhes assim por dentro, né? Só para representar que é aquela parte dos touros negros, né? Algumas partezinhas assim, uns cortezinhos, tá? Porque tá muito pequeno aqui, se torna um pouquinho mais complicado. Aí eu aconselho, se você quiser pegar a imagem real, né? Aí pela internet, e aí você dá um zoom e você vê certinho como é, beleza? Bom, agora aqui já tá legal, essa parte tá bem encaminhado o desenho. Vamos fazer o seguinte, puxando o traço para o pescoço dele, eu vou fazer assim, galera. Eu vou meio que bolar mais ou menos como vai ser o corpo do Asta, tá? Então vou fazer um formato aqui que eu chamo de esboço manequim. Lembrando que o Asta é um personagem jovem, então ele não vai ter um corpo assim com volume elevado, né? Então, no caso, os ombros dele não será muito longos, tá? Então vou fazer aqui nesse caso e vou fechar toda essa base juntamente com a parte da mão, que eu vou querer que a mão dele apareça aqui também. Para fazer a mão, eu vou fazer uma forma um pouquinho quadrada, certo? E depois eu vou ajustar todos os detalhes dentro desse quadradinho. Essas coisas aqui eu ensino muito no meu treinamento online. Eu ensino muito mais detalhado também para você, beleza? Então se você quiser se inscrever lá no meu treinamento online, cara, pode ter certeza, tudo que vier atualizado para você depois, novas aulas, eu sempre vou estar atualizando, vão vir gratuitas, tá? Então aproveita aí enquanto tá em promoção, certo? Para você pegar num valor bom, cara. Que tem muitos alunos lá que já estão aprendendo muitas coisas no meu treinamento online, pegando todas as minhas dicas que me fez ser esse professor aqui, né? Ter essa habilidade de ensinar você a desenhar também, beleza? Bom, agora que já fiz a parte do esboço manequim, ainda resta, claro, né? Alguns detalhes do cabelo do Asta, porque ele não tem só essa parte de cima. Aqui atrás a gente vai fazer alguns detalhes também, algumas mechinhas. Então vou começar com a primeira mecha pequena, tá? Vou fazer uma segunda um pouquinho mais grossa aqui também, certo? Veja que agora já vai ficar mais parecido. Uma terceira mecha menorzinha também. Desse outro lado eu vou meio que copiar o que eu fiz ali, tá? Uma mecha pequena, uma segunda um pouco mais grossa e uma terceira um pouquinho mais fina. Agora sim o desenho tá bacana, né? Agora que a gente precisa adicionar os detalhes da roupa. Bem no centro aqui eu vou fazer esse leve cortezinho que vai representar a divisa da roupa, tá? Então vou curvar logo aqui para esse lado, levando até a base do pescoço ali, ó. Até onde seria no caso o cabelo dele aqui, né? Vou fazer outra do mesmo lado aqui, do outro lado no caso, tá? Fechando, certo? Agora aqui é o seguinte, essa aqui tem duas bases de roupa dele. Uma vai ser da capa. A capa a gente vai fazer esse tracejado até chegar a essa parte onde desce para o ombro, tá? E aqui eu fecho,
vou fazer isso do outro lado também, fazendo tracejadozinho e fecha, tá? Essa outra parte da roupa dele é uma capa azul que ele tem, certo? No caso não é uma capa, é o casaco azul que ele tem. Então vou apenas fazer um cortezinho para representar a parte da dobra dessa roupa azul que ele usa, tá? Vou fazer o traço aqui por trás agora, certo? Fazer um outro aqui também, ó, emendando, tá? E agora aqui eu posso fechar toda essa parte da roupa dele, ó, gerando as curvas. Por quê, cara? A roupa, como a gente já tem o boneco feito, né? O manequim feito, aqui agora a gente vai ter que meio que imaginar só como é essa base da roupa dele, tá? E para imaginar, eu vou colocar o volume dela, que é desenhar um pouquinho maior, e depois fazer os detalhes dela, colocando vários traços de curvas, que vai ficando bacana. Lembrando que ela tem uma divisa aqui no canto também, certo? Que vai ter um círculo aqui, ó, outro círculo por dentro, tá? E agora aqui ela vai ter uma leve divisa com essa partezinha que vai ser amarela depois, né? Na hora da coloração a gente vai ver tudo, tá? Então agora eu vou só continuar, né? Vou colocar todos os detalhes aqui. Essa parte da capa ela vai simplesmente descer, não vai ter muitos detalhes, né? Vai ter só umas dobras pelo caminho, certo? Aqui no caso eu vou fazer uma outra dobra nessa parte aqui, ó, que é o final da capa, né? A capa vai estar levantada pelo braço, tá? Fazer mais outra linha aqui, que no caso é dessas linhas amarelas também, e gerar o restante das dobras aqui na base da roupa dele. Beleza, como a gente vai fazer a mão dele ainda, eu vou usar essa borrachinha, borracha limpa tipos, para deixar essa parte do esboço mais leve. A gente sabe que aqui tem o esboço todo quadradinho, né? E você pode usar a sua borracha aí, pode ser borracha comum também, usa para deixar levezinho, que é uma dica bacana para você, tá? Vamos desenhar a mão dele, tá? A primeira mão, depois a gente completa o braço, beleza? Então vamos começar por aqui, ó. Eu vou começar nessa parte onde seria a parte do pulso dele, tá? E eu vou subir aqui, tipo uma curvinha triangular. A partir dessa primeira curva triangular, eu vou subindo reto, certo? Até essa parte aqui. Aqui no caso será o ossinho do punho dele, tá? Então depois que eu fiz esse osso do punho, eu vou descer a base do dedo, ok? E aí eu dobro para baixo nesse final. Pronto, usamos toda a base do quadradinho inicial. A partir desse primeiro dedo, eu já consigo desenhar os outros, ó, meio que copiando, né? Por ele, pelo primeiro dedo. Lembrando que só o último dedo, né, que é o dedo mindinho, ele vai ser um pouco menor, tá? Então vou colocar todos os detalhes aqui agora. Bom, nessa base do dedo mindinho é o seguinte, a gente vai ver ele quase que completo, né? Vou finalizar ele aqui. Vou fazer o restante da parte da palma do asta, até encostar aqui no pulso dele, tá? Só que ele tá com um dedinho aqui, tipo, apontando para ele mesmo, né? O polegar dele vai estar meio que apontando, né, para ele, tá? Então vou desenhar a ponta do polegar aqui junto com a unha, beleza? E agora aqui eu vou descer um pouquinho só do traço do braço, porque o restante aqui agora vai ser base de roupa dele. Então vou colocar todos os detalhes de roupa do asta. Beleza, vou fechar essa parte aqui, ó, que já tá bacana também. Aqui é tudo capa, né, que vai pegar por cima dele. E ele tem o símbolo de touros negros aqui também. Só que nesse caso aqui é diferente da parte da bandana, porque aqui o símbolo dele vai estar todo coberto pela mão, né? A mão vai cobrir tudo aqui, ó. Então a gente não vai ver quase nada, tá? Então aqui no caso eu vou só representar também essa parte dos touros negros, tá? O símbolo que ele tem aqui, só fazendo esse canto aqui já basta, beleza? Porque o restante dele ficaria tudo aqui por trás da mão, certo? Bom, agora vamos para a line art do nosso desenho, né? A gente já terminou aí. E seguinte, cara, para fazer a line art eu uso a borracha limpa tipos para deixar bem clarinho a parte do esboço dele, tá? E depois eu venho com a canetinha. No caso aqui eu uso canetinhas da marca Staedtler.
E essas canetinhas são muito boas, você pode usar canetinhas Unipin, até caneta Bic vai resolver o seu problema, tá? E para fazer a line art dele, o único ponto que eu tenho a deixar para vocês aqui é que a parte dos olhos dele, né, a parte dos cílios de cima, eles são um pouquinho mais grossos, tá? Então você não esquece de engrossar esses cílios de cima, beleza? Em seguida é só detalhes, né? Umas partes eu vou deixar mais fino, outras partes eu vou deixar o traço um pouquinho mais grosso, né? Principalmente o contorno ao redor do asta, tá? Que aí você vai ver que vai dar um destaque maior ao desenho, certo? E é isso aí, pessoal. Aqui está o resultado final do nosso desenho. Lembrando que vai ter a parte 2, onde eu vou ensinar você a colorir. Não se esquece, cara. Se inscreve lá no meu treinamento online, que vai te ajudar demais, beleza? Lá tem aulas do desenho do básico ao avançado, coloração do básico ao avançado, pinturas em camisa, muita coisa boa mesmo, tá? Todas com eu explicando para você, beleza? Então, link na descrição, no primeiro comentário fixado, e vamos lá para o segundo vídeo.